neblina que cobria aquela pequena cidade e envolvia vários prédios, ruas estreitas com calçamentos antigos de pedras gastas, do qual quem andasse por aquelas ruas estreitas tal hora da noite não sabia dizer em qual ano estava. Aquela era uma cidade sem data, como só era possível encontrar em algumas cidades paradas no tempo, em um lugar onde há pessoas que frequentam bibliotecas e para as atividades que estão fazendo para o chá das 5, falam sobre o tempo e fofocas locais. Por isso, tanto faz que essas histórias se passem hoje em dia ou há muito tempo atrás, porque as pessoas ainda se cumprimentam com a mesma gentileza e educação dos filmes antigos em preto e branco, e já que o crime ainda existe como nos tempos de Sherlock Holmes ou o Jack o Estripador. Protegidos pela neblina opaca, 3 homens mascarados agiam rapidamente num beco sem saída, vestindo roupas pretas, luvas, pareciam sombras que se movimentavam silenciosamente como ratos. Então, agarrando-se nos tijolos acinzentados de um velho prédio, que subiram facilmente pela parede, assim que alcançaram o telhado, soltou uma corda enrolada em um cinto, com vários outros itens enfiados nele. O homem amarrou a ponta da corda em um gancho, na base da caixa d'água, e puxou, testando a resistência dela, e jogou a outra ponta da corda para seu companheiro logo abaixo dele. Dennis, com suas habilidades de arrombador, com pequenos grampos dos quais, assim conseguindo soltar o cadeado enferrujado. Dennis e Anthony desceram para o sótão empoeirado e acharam um túnel que leva até a joalheria, em que era estreito e longo. Alguns dias antes, Paul, um presidiário que saía e entrava da cadeia, em que no meio de uma de suas fugas, seu advogado corrupto lhe propôs um serviço, marcando o encontro. O encontro seria tarde da noite, em um carro num túnel debaixo da ponte, em um desvio abandonado em uma estrada na saída da cidade. Paul estava se aproximando cuidadosamente e desconfiado. Abriu a porta e sentou-se no banco ao lado do motorista. Uma forma humana esperava na parte de trás. Mal dava para distinguir o rosto. Com voz abafada, o homem disse que ficaria com as pedras e disse que teria uma metade em dinheiro limpo e assumiria a culpa depois. Paul concordou. O presidiário fugitivo chamou 2 companheiros de cela, conhecidos que fizeram nos últimos anos. Eles acertaram os detalhes finais em 2 reuniões secretas, com instruções enviadas por escrito, somente no dia marcado em que ambos os 4 se encontraram no beco. Faltava apenas 8 minutos, estendendo os braços, mergulhou no túnel pela abertura incrivelmente estreita, e iam rastejando com o corpo esticado. Os 2 deslizaram pelo túnel até uma conexão, que exigia uma manobra cuidadosa. Dali então, o túnel dava uma inclinação perigosa para o andar de baixo. Os 2 escorregaram para baixo com os braços esticados, então desembocaram em um túnel horizontal que dava para as lojas. Anthony retirou uma grade que protegia a entrada da ventilação, e entraram na sala. Então, Anthony abriu a porta dos fundos para que seus outros companheiros entrassem. Eles tinham de 12 a 15 minutos até que o guarda retornasse à frente da loja. Depois de Dennis abrir o cofre com suas técnicas de arrombamento, Paul tirou o estojo de dentro do cofre com as joias. Depois de recolocar o tampão do alçapão e ajeitar o cadeado para disfarçar o arrombamento, logo Anthony tirou um frasco em que embebeu a corda toda com gasolina e pôs fogo, se afastando-se imediatamente. A chama subiu e consumiu completamente as provas. Eles tiveram a ideia de deixar suas roupas no jardim do velho casarão, que dava para o fundo do beco. E foi uma boa ideia, já que o jardim estava abandonado há muito tempo. E lá só vivia uma velhinha, que não saía depois que escurecia. Paul e seu chefe misterioso foram os primeiros a pular o portão. Então, quando Dennis foi subir, ele caiu de mau jeito e machucou a perna. Ele se sentou e ficou gemendo baixinho, já que não poderia gritar. Anthony foi o último a pular o portão e entrou no jardim, se desencontrando com Paul, que acabou saindo pelo outro lado da moita, onde haviam deixado suas roupas. Anthony saiu já trocado e acabou tropeçando em Dennis, ainda sentado e gemendo. Anthony perguntou onde estavam os outros, e Dennis respondeu que Paul havia ido para o carro no lugar combinado, e o chefe misterioso sumiu justo todo mundo de bobo. Mas Anthony e Paul foram espertos, para caso de o homem passar a perna neles, já que o estojo que ele havia levado estava vazio e as pedras estavam seguras. Porque quando
Paul abriu o cofre, Anthony apagou a luz no momento exato e trocou os estojos. Anthony ia ajudar Dennis, mas já tinha se arriscado muito, então pulou o muro e seguiu em direção ao carro, para encontrar com Paul, já que ele precisava devolver o carro roubado. Assim que Anthony foi conferir as pedras, Anthony colocou a mão dentro do fogo do casaco dos dois lados e não achou nada, porque quando Anthony foi se vestir, colocou o casaco do Dennis por engano. E o pior é que Dennis não sabia que estava com as pedras dentro de seu casaco. Lá no casarão, uma chuvinha fina começou a cair, e Dennis se arrastou até a moitinha. Começou a se vestir com dificuldade e percebeu que o casaco dele era de Anthony. Dennis se levantou e foi arrastando a perna até o portão, e a chuva tinha piorado. Ele teve a ideia de atravessar o matagal e sair pela frente da casa. Dennis foi até o fundo da casa. Foi então que viu uma luz acesa e uma velhinha sentada sozinha. No dia seguinte do roubo, teve muita atividade na joalheria, em que o dono reclamava de que eles não haviam levado nenhuma outra joia, só queriam aquelas. Eram profissionais no assunto. O inspetor Leonard da Nova Scotland Yard, junto com a equipe técnica, examinaram tudo. O guarda da noite disse que não viu ninguém entrar ou sair. Sua ronda foi perfeitamente normal. Os únicos que passaram foram 3 pessoas apressadas com sobretudos. O Mr. Clement adquiriu aquelas pedras em um leilão da casa Fenelon. Foram encomendadas por um colecionador. O inspetor perguntou quem mais saberia dessas pedras. Ele representava o dono de um estaleiro, um grego chamado Constantino Cariocos. Ele deu muitos lances e forçou a compra. Essas pedras que sumiram estavam dentro de um estojo de veludo. Depois de perguntar de seus empregados e se alguém foi demitido recentemente, o inspetor foi embora, deixando a loja com seus auxiliares, já que ele tinha muito trabalho pela frente. Como o inspetor não havia tomado seu café da manhã, ele foi no coffee shop, onde encontraria seu auxiliar, o sargento Bernard O'Hill. Ele era um irlandês, sempre resfriado, com lenços gigantescos nos bolsos, que apareciam quando ele ameaçava dar um espirro. Havia uma lenda que Big Hill só espirrava quando queria prender alguém. Do outro lado da mesa, havia formado uma montanha humana em frente ao inspetor. A equipe técnica havia descoberto que os tijolos do fundo da loja tinham arranhões como se alguém tivesse subido ou descido, quase imperceptíveis. Big Hill falou que no final do beco havia um antigo casarão e seu jardim era o esconderijo perfeito, cercado com muros altíssimos e um velho portão enferrujado. Big Hill falou que no telhado há um alçapão que o cadeado foi aberto sem que despertasse nenhuma suspeita, e também que nos condutores não caberia uma pessoa em condições normais. E a grade da ventilação dá diretamente para a joalheria e está firmemente fixada. No apartamento de Anthony, ele e Paul discutiam de como Anthony pôde trocar os casacos, já que os sobretudos ingleses eram todos iguais. Os dois esperaram por Dennis a noite inteira, mas eles não esperavam que coisas estranhas estivessem acontecendo. Miss Penny se preparando para sair de casa, que raramente saía, a saída dela era ao supermercado, para comprar confeitos para decorar seus biscoitos. Afinal, não era todo dia que se comemorava 80 anos. Miss Penny sempre foi muito sociável e tinha o hábito de convidar os amigos para tomar chá. Por isso, não era motivo para não preparar um lanche especial com biscoitos caseiros. O velho casarão era a única casa que restava na vizinhança, agora cheia de lojas comerciais. A velhinha estava escolhendo seus confeitos, enquanto o vendedor procurava saber de onde vinha aquela voz, até que viu a parte de cima de uma cabecinha branca e 2 olhos brilhantes. Miss Penny ficou um momento parada na calçada, direcionando-se ao supermercado. Ela não se importava se esquecesse alguma coisa, porque logo em seguida ela já se lembrava novamente. Voltando para casa, com a sacola cheia de compras, encontrou um homem na frente do seu portão procurando a campainha. Miss Penny convidou o investigador para entrar e tomar uma xícara de chá com um pouquinho de conhaque. O sargento tentava investigar, mas ela não o deixava, servindo mais biscoitos e bolinhos de mel.
Miss Penny chamou o jovem para tomar café e convidando para sua festa de aniversário. Quando saiu, Bernie conseguiu revistar o jardim e descobriu que alguém esteve lá recentemente. Naquela mesma tarde, a polícia encontrou um corpo de um homem boiando no canal debaixo da ponte perto do casarão. Eles não tiveram dificuldade em identificar o morto, com muitas passagens pela cadeia, roubos. Era um excelente eletricista. Dennis, embora usasse mais de meia dúzia de nomes. Sua última pena tinha sido absorvida a pedido do pai agradecido. Não era mau sujeito, mas Dennis nascera num gueto pobre, sempre andasse em más companhias. Não era nobre, era um pequeno ladrão. E também Dennis não tinha cérebro para planejar um golpe tão perfeito como esse. Paul e Anthony estavam discutindo no pequeno apartamento do trapezista, dia seguinte do roubo, onde os três haviam combinado de se encontrar. Anthony falou que a última vez que viu Dennis foi no matagal, antes de sair do beco. Então, Paul falou que ele não podia ter simplesmente desaparecido, e que se ele não veio pra cá, ele só pode estar no velho casarão. Anthony pensou que os policiais com certeza estariam vigiando o beco a essa hora. Paul teve a ideia de Anthony voltar para a porta da frente da outra rua. Um homem misterioso disse que uma velhinha mora completamente só num casarão. Paul já havia fugido da cadeia e está sendo procurado, e se encontrassem ele, estaria bem encrencado. Por isso falou para Anthony ir, já que ele estava com a ficha limpa. Paul abriu a porta do apartamento do cúmplice e sondou o corredor, fazendo um sinal para Anthony de que estava vazio. Quando o parceiro chegou na porta, um homem, quando estava subindo o último degrau da escada, parecia ter surgido do nada. Ele olhou um segundo para os dois, se virou como se quisesse passar despercebido, e sumiu no fim do corredor. Paul comentou que aquele gorducho parecia estar bem mais encrencado do que eles, já que aquele era um prédio bem barra pesada. Mas também, por outro lado, Paul também pensou que podia ser apenas um novo inquilino, porque o cara de grão de bico não tinha jeito de assassino. Assim que Anthony saiu, Paul destrancou a maleta e se preparou para ir trabalhar, vestindo o uniforme de guarda de segurança. Ele tinha conseguido aquele emprego com nome e documentos falsos. Antes de sair, Paul limpou todas as coisas que lembrava ter tocado com uma flanela. Miss Penny não recebia tantas visitas há tanto tempo, uma seguida da outra. Ela recebeu uma visita de um guarda armado, que não era nem um pouco educado. A velhinha olhou de cima para baixo e deduziu que era um estrangeiro. Esse indivíduo deve ter vindo das colônias, ou pior, do tal terceiro mundo de que ouviu falar. Sem perder a calma, a velhinha sustentou o diálogo desagradável. Miss Penny havia dito que o jardineiro havia tomado uma xícara de chá e comeu as broinhas de queijo, mas Paul insistiu em que ela contasse mais. Paul, já sem paciência, falou: "Escute aqui, dona, não tente me enrolar. Não estou interessado em, sobretudo, de investigador nenhum. Quero saber do casaco de lã de outro homem, aquele da noite passada." Tentando se controlar, o falso guarda perguntava se esse jardineiro mancava. E sim, Miss Penny havia prometido que iria ajudá-lo a achar um emprego. Paul sentiu esperança, a velha estava se lembrando. Mas Miss Penny estava desconfiada, e para desviar o assunto, Miss Penny perguntou se ele queria tomar um chá, e que ela tinha feito biscoitos deliciosos. Então, Paul chegou à conclusão que teria que revistar a casa, e para isso teria que dar o cabo na velhinha. Miss Penny, virando de costas para seu visitante, foi até o armário e tirou de dentro um prato de biscoitos decorados com confeitos e os bolinhos de mel. Paul sabia que sua única chance era agora, pegar as pedras e deixar a cidade. Logo logo alguém iria falar ou o encontraria, então decidiu que iria mesmo matar a velhinha. O falso guarda estendeu o braço, pegou a broinha e deu uma mordida. Era de queijo, muito saborosa. Paul engoliu rapidamente o resto da broinha na boca, antes que ela se virasse. Os dois relatórios da necropsia de Anthony Dennis eram idênticos. Os dois haviam morrido envenenados, de veneno de rato. Não havia nenhum vestígio de álcool ou de nenhum alimento no estômago dos mortos. Já lá no casarão, Paul havia terminado de devorar os bolinhos de mel e os pratos dos biscoitos. Agora faltava pouco para dar o cabo na velhinha. Nessa hora, tocou a campainha lá da frente, e Paul deu um pulo da cadeira.
Miss Penny foi atender e viu que era um de seus amigos de infância, que veio lhe trazer flores. Paul chegou até a sala e, protegido pelo corredor escuro, conseguiu ver quem era o visitante. E era o cara de grão de bico que tinha visto subindo as escadas do prédio de Anthony. E virando as costas, Paul fugiu rapidamente pelos fundos, pulou o portão, atravessando o beco. Já que Paul não poderia voltar para a casa de seu cúmplice, ele se escondeu na casa Fennel, onde lá ele ficaria protegido, e de manhã fugiria para assaltar o leiloeiro. O inspetor Leonard, Big Hill e Bibelot terminaram de tomar o chá 5 silenciosamente. Quando Bibelot terminou, sentou-se num canto escuro, fingindo estar cochilando. Diante de tudo aquilo, a equipe de Leonard já havia tomado algumas providências, como que todos os aeroportos, estações de trem, correios estarão sob vigilância. Mr. Fenelon ficou muito preocupado com a imagem da sua casa de leilões. E também, quem quiser as joias agora tem que negociar diretamente com o assassino. O telefone começou a tocar. Era Mr. Fenelon. Ele estava com a voz alterada e muito nervoso, dizendo que um de seus seguranças apareceu morto com um aspecto horrível. O homem morto estava caído sobre uma mesa na sala da casa Fenelon. Big Hill levantou a cabeça e viu que o rosto dele estava azulado, os olhos arregalados e a boca retorcida, e uma espuma escorria pelos cantos. E o resultado da necropsia ia dar o mesmo resultado dos outros, veneno de rato. Bernie pegou a folha que o morto havia amassado, e ainda havia algumas anotações dentro dela. Leonard leu o que estava escrito e ficou espantado. Depois disso, os 3 policiais saíram rapidamente. Restava apenas o endereço escrito no papel, que era o casarão velho. As pedras só podem estar lá. Miss Penny deve ter achado e as guardado. Então voltaram para o casarão. De fato, a velhinha teve muitas visitas estranhas ontem à noite. Depois que Big Hill foi à casa de Miss Penny, apareceu um homem da saúde pública. Ela contando isso, apontando para o sargento, em que ele veio ver se tinha cupim. Afinal, toda casa antiga tem cupim. Miss Penny parou por um momento. Os policiais quase perderam a respiração, com medo que a velhinha se confundisse novamente. Leonard tinha ficado nervoso e resolveu contar de que aqueles 3 homens eram assaltantes e que ela tinha corrido muito perigo. Então eles insistiram para que ela mostrasse onde havia escondido o sobretudo. Mas bem naquela hora, Miss Penny acabou se esquecendo e falou que precisava dormir, que amanhã iria se lembrar melhor. Na manhã seguinte, Mr. Clement foi informado de que os ladrões foram identificados. A essa altura, a polícia já sabia que o guarda havia entrado com documentos e fotos falsas, e que Paul era um ex-presidiário e não dava mais para segurar das notícias. Os 3 homens se dirigiram para o casarão, torcendo para que a velhinha se lembrasse de tudo. Os homens sentaram na mesa da cozinha, e Miss Penny falou que logo que saíram ontem, ela havia se lembrado de tudo. Ela havia escondido sobretudo dentro da estufa do fogão, e sempre fazia acreditar que o fogão estava ligado. Então ela pegou sua cesta de costura e descosturou o forro, e as pedras estavam lá. Então Bibelot perguntou onde as pedras se encontravam agora, e a velhinha escondeu bem debaixo do nariz deles, decorando os biscoitos. Miss Penny sabia que Mr. Clement era o dono da joalheria e não estranhou sua visita, assim como na rua os policiais não estranhariam. Mr. Clement não foi nem um pouco educado, nem deu bom dia. Então Miss Penny entrou no assunto de que suas joias foram roubadas e os ladrões a haviam deixado aqui. Mas ele não foi nem um pouco delicado, respondeu com voz ríspida e grossa. Mas mesmo assim, Miss Penny não conseguiria entregar as pedras para ele. Depois disso, Mr. Clement já estava perdendo a paciência e descontrolou-se. Então a velhinha ficou assustada. Depois de mais calmo, Miss Penny foi buscar o casaco, deixando um prato de broinha de queijo em cima da mesa. Logo depois, engoliu a segunda broinha, prestando atenção no que a velhinha estava falando. Então, já partiu para a terceira broinha. Mr. Clement havia terminado sua terceira xícara de chá e não sabia quantas broinhas já havia comido. Miss Penny seguiu a direção contrária da cozinha e parou em frente ao espelho com o sobretudo.
O joalheiro quis levantar da cadeira, mas não conseguiu. Seus olhos se arregalaram e ele pôs a mão na barriga e começou a gemer. Então a velhinha explicou tudo. Depois que Candy morreu, os ratos invadiram a casa. Então eu fiz as broinhas especialmente para eles. Mas evitei que os investigadores comessem. Mr. Clement já havia morrido antes dela terminar de se arrumar. Depois disso, Miss Penny não voltou mais para a cozinha.